Fala, galerinha, beleza? Aqui é Flávio Gualdi, seu professor de Física, e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Física. Não precisa assustar, não precisa sair correndo, muito menos fechar esse vídeo, tá? Assiste até o final, porque eu vou ter muita coisa importante para passar para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula, tá? Não tem fórmula hoje, não vou passar formulações mirabolantes para vocês, mas eu vou passar algumas coisas importantes, eu quero que vocês prestem bastante atenção no professor aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que é a física, tá? A física não é matemática, a física não é fórmulas, tá bom? A física, ela é o estudo de tudo que é natural e de uma forma lógica. Então, o que acontece? Dentro da física, que nós estudamos os efeitos da natureza em tudo que acontece, tá? Quando a gente fala da natureza, a gente não está falando só da biologia, ali, dessas coisas, mas dos efeitos naturais. Por exemplo, por que que uma garrafa cai? Né? Isso é uma coisa da física. Né? Por que que a garrafa cai? Então, esse tipo de coisa que é estudada pela física. E também, como que a luz está me iluminando aqui, como que o som está saindo aqui do celular e chegando até vocês, né? Isso tudo é física. E a gente vai entender um pouquinho mais agora o que é, como é que funciona a física, tá? A física, ela tem 6 ramos, digamos assim, tá? Esses ramos, eles são divididos em física clássica e física moderna. São 5 ramos da física clássica e a física moderna. E a gente vai dar uma entendida agora nisso tudo, tá? Primeiro, ó, presta atenção aqui no professor, tá? Primeiro, nós temos a mecânica. A mecânica não é só a matéria que você vai aprender a consertar carro, tá? Você não vai ter aulas de mecânica de carro nem de moto aqui, tá bom? O que é a mecânica? A mecânica, ela vai ensinar tudo, ela vai estudar tudo que é referente ao movimento, tá? Então, por exemplo, já que a gente está usando o exemplo da garrafa, né? Essa garrafa está aqui, você está conseguindo ver ela aqui, né? Se eu empurrar a garrafa, ela vai se mexer. Essa garrafa vai se mexer para um lado, vai se mexer para o outro, se eu jogar lá para cima, tal. O que acontece aqui por que ela se movimenta? Como ela se movimenta? Quais são as leis que regem esse movimento? Tá? Isso é o estudo da mecânica. A mecânica, ela vai ter a cinemática, que vai estudar o movimento sem considerar um bocado de coisa. Ela vai ter a dinâmica, por exemplo, a cinemática. A cinemática, ela vai dizer se eu aplicar uma determinada força nessa garrafa, num determinado ângulo, essa garrafa vai parar num determinado local. Agora, para a gente estudar na dinâmica, a gente vai ter que ter o atrito do ar, a força da gravidade, a gente vai ter que ter um monte de coisa agindo em cima dessa garrafa para que a gente saiba com mais precisão aonde ela vai cair, tá? Bom, depois da mecânica, nós temos a termologia. Como vocês podem ver, termologia é de temperatura, né? Vai medir as interações térmicas. Mas termologia não é só pegar o termômetro, botar embaixo do sovaco para ver temperatura, tá bom? A termologia, ela vai muito além disso. Ela vai estudar as interações, né, as trocas de calor, ela vai estudar tanta coisa que existe uma grande área só para isso, só para estudar esses fenômenos, tá? A gente vai ver isso mais para frente, eu vou ensinar direitinho, a gente vai entrar a fundo aqui, eu estou só dando uma explicação generalizada para vocês, tá bom? Depois de tudo isso, a gente ainda tem a ondulatória. Ondulatória, como você já deve perceber pelo nome, ela tem a ver com as ondas, tá? Não é só as ondas da praia, não é só as ondas do mar, ela também estuda as ondas sonoras, né? Como que se comporta esse movimento, né? Essa onda, por que que ela faz assim? Tanto a onda sonora quanto a onda do mar, elas têm um movimento parecido, elas têm
um movimento que pede energia para acontecer e tudo mais. Então, a ondulatória vai estudar todos os efeitos de ondas, tá? Então, ondas que se propagam por um meio. Por exemplo, quando você está ouvindo alguma coisa, o que acontece? Por exemplo, você está ouvindo uma música, ou você está ouvindo o professor falando, tá? O que acontece? O professor está vibrando as cordas vocais aqui, essas cordas vocais estão perturbando o ar, e é pelo ar que você escuta a perturbação do ar, chega ao seu ouvido, e o seu ouvido interpreta o que eu estou falando, tá? Isso é uma onda sonora, né? Da mesma forma que se você tiver um lago, uma poça d'água, e pegar uma pedrinha e jogar nela, você vai ver que vão se espalhar ondinhas. Mesmo numa pocinha d'água, até numa bacia ou num copo, você consegue ver algumas ondas, né? O copo é pequeno, talvez não consiga muito, mas pega uma bacia, bota um pouquinho de água dentro, pega uma pedrinha ou alguma coisinha assim e joga lá dentro, você vai ver se formando ondinhas, né? Essas ondas, então, elas são estudadas, elas têm o mesmo princípio das ondas que a gente ouve, tá bom? E quando vocês chegarem em ondulatória, vocês vão aprender como estuda isso de fato, né? Nós temos também uma das áreas que eu mais gosto, que é a eletricidade e magnetismo, né? É onde eu trabalho pesquisando sobre eletromagnetismo. A eletricidade e o magnetismo, ela é responsável, como você pode entender, pela elétrica, tá? Então, tudo que funciona a eletricidade, seja de bateria ou seja ligado na tomada, tudo isso tem uma explicação, tem uma lógica, né? E os técnicos constroem as coisas, constroem um computador, um celular, uma televisão, um liquidificador que seja, ele vai construir sempre pensando numa lógica, tá? E essa lógica, claro, vocês não vão aprender de imediato a construir coisas, tá? Isso exigem cursos técnicos, que se você se interessa muito por isso, você pode procurar depois um curso técnico profissionalizante em eletrônica, tá? Mas a eletricidade e o magnetismo são duas coisas que estão muito conectadas, por isso que vocês vão estudar elas juntas, tá? Os campos elétricos, como funciona uma Wi-Fi, né, as ondas eletromagnéticas geradas pela própria Wi-Fi. Vocês também vão estudar a ótica. Ótica é uma coisa muito legal. A ótica, ela serve para fazer óculos, mas não é só para fazer óculos que serve a ótica, tá? Os telescópios, os microscópios são feitos através de princípios da ótica, dentre muitas outras coisas, inclusive a tela do computador e a tela do celular, né? Usa princípios óticos para emitir as luzes corretas que cheguem nos teus olhos e você consiga interpretar o que está acontecendo. Isso está tudo dentro da ótica. Por fim, gente, tem a física moderna. E o que é a física moderna? É o que o pessoal chama de física quântica, né? A relatividade, teoria da relatividade de Einstein. É aquela coisa que daí já é de pirar o cabeção, mas tem formas também de aprender de um jeito mais simples, tá? Provavelmente quando vocês estiverem lá no terceiro ano, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a teoria da relatividade de Einstein, eu vou falar com vocês sobre a física quântica, né? A física quântica, ela rege tudo o que é menor que um átomo. Então, como é que as partículas lá dentro do átomo se comportam? É isso que vocês vão ver quando vocês estiverem na física quântica, né? E na física relativística, que é da relatividade geral de Einstein. Bom, entenderam esse contexto, né? Tá entendido esse contexto. Agora vocês vão fazer duas atividades para mim, tá? Eu quero que vocês façam duas atividades para me entregar. Essas duas atividades são, primeiro de tudo, eu quero que vocês me entreguem uma redação sobre quem foi Isaac Newton, tá? Essa redação, ela vai ser feita com as tuas palavras, tá? Eu quero que você mesmo escreva de próprio punho, tira uma foto e manda para mim, tá? Eu quero escrita no caderno. E eu mandei para vocês
uma biografia, né? Tá junto aqui no material que eu mandei, uma biografia reduzida, resumida de Isaac Newton. Se vocês tiverem como, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais sobre isso na internet. Se não tiver como, dá para se basear no material que eu já enviei para vocês, tá? Então, vocês vão escrever uma redação para mim de pelo menos 20 linhas, tá, gente? Pelo menos 20 linhas, que é o padrão do Enem. Então, eu quero que vocês já acostumem. Sempre que eu pedir uma redação, vai ser sempre pelo menos 20 linhas, tá? De 20 a 30 linhas. Então, vocês vão me dar essa redação junto com a segunda atividade de vocês. Tá? Qual é a segunda atividade de vocês? Eu vou querer que vocês vejam dentro da casa de vocês as coisas que tem e em qual ramo da física essa coisa se encaixa. Tá? Por exemplo, tem uma bicicleta na sua casa. Essa bicicleta ela vai gerar movimento. Qual é o ramo da física que estuda o movimento? A mecânica. Então, aqui já temos um exemplo, tá? Se você tem uma bicicleta, está relacionado ao ramo da mecânica. Agora, você tem em casa um fogão a lenha. Como é que funciona o fogão a lenha? É térmico, né? É de temperatura, ele vai aquecer as coisas para que as coisas fiquem cozidas. Então, qual é o ramo da física que estuda a troca de calor, essas coisas de temperatura? É a termologia. Então, é em cima disso que eu quero que vocês façam. Vocês vão pegar algumas coisas dentro da sua casa e vão me dizer em quais ramos da física elas se encaixam, tá? Eu quero que, se vocês não acharem nada num ramo da física, vocês falam, ó, professor, no ramo da física, por exemplo, de ondulatória, eu não achei nada, tá? Aí você vai me mandar e a gente vai conversar para ver se tem alguma coisa lá e você não percebeu ou se realmente não tem, tá bom? Bom, agora que a gente já viu os ramos da física, vimos como é que a física se distribui, eu quero ensinar uma coisa muito importante para vocês, que daqui para frente vocês vão ver em praticamente todos os exercícios de física, aqueles que têm a fórmula, né? Porque não tem como fugir da fórmula, né, gente? Infelizmente não tem como fugir da fórmula, mas tem como você entender a fórmula. É aí que a gente vai pegar o pulo do gato, tá? Então, para vocês entenderem sobre as fórmulas, para vocês entenderem depois lá na frente como é que faz para calcular e tal, vocês precisam entender o que são grandezas, tá? E vocês precisam aprender o sistema internacional de unidades. Tá bom? Então, vamos lá. O que são grandezas? Grandezas são coisas que se podem medir, tá? Tudo que se pode medir é uma grandeza. E nós temos dois tipos de grandeza, tá? Eu sei que tá esquisito, mas vocês vão entender. Então, ó, nós temos dois tipos de grandeza, tá? Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, as grandezas escalares. São grandezas que elas só precisam de um número e uma unidade de medida para você saber do que se está falando, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Distância. Alto Paraíso fica a 50 quilômetros da Cidade da Fraternidade. 50 é um número, quilômetros é uma unidade de medida. Então, nós temos 50 quilômetros, tá? Outro exemplo, a minha casa fica a 300 metros da parada do ônibus, tá? 300 metros é uma unidade de distância. Então, distância é uma grandeza escalar, tá? Você só precisa falar, você não precisa de mais nenhuma informação para dizer, eu estou a 50 metros da esquina, eu caminho 2 quilômetros para chegar até a escola. São 2 quilômetros, 50 metros, são simples, não precisa de nada além dessa informação para a gente ter o que a gente quer, né? Então, são grandezas escalares. Outro exemplo, tempo. A aula já está durando 20 minutos. 20 minutos, né? 20, um número, minutos, uma unidade de medida. Então, a aula vai começar daqui a meia hora, né? Seria 30 minutos ou meia hora,
né? Nós temos um valor e uma unidade, tá bom? Massa, macarrão, não. Não, quando a gente fala, gente, olha só, presta atenção aqui. Sempre que a gente está falando de física e a gente falar em massa, a gente não está falando de comida, não, tá? A gente está falando de tamanho, de peso, é como se fosse o peso, tá? Por exemplo, eu tenho 60 quilogramas. Mentira, tem muito mais, mas enfim, eu tenho 60 quilogramas. Eu não tenho 60 quilos de peso, eu tenho 60 quilos de massa, tá? A massa é medida em quilogramas. Então, qual é a massa de um pacote grande de arroz? É 5 quilos, tá? 5 quilogramas. Só que o que acontece? Um objeto, por exemplo, com a mesma massa de 5 quilogramas na Lua, vai ter um peso diferente, porque o peso tem a ver com a gravidade, tá? A gente sobe na balança e a balança puxa a gente para baixo. A força da gravidade puxa a gente, a balança mede o peso que a gente tem, né? Agora, uma pessoa com 60 quilogramas de massa em Marte ou na Lua já vai ter um peso diferente, tá? Por que é importante saber disso? Porque às vezes a gente fala um robozinho que foi enviado lá para Marte para pesquisar Marte, que agora está na mídia aí, né? Um robô que chegou em Marte, acho que é o Perseverance, se não me falha a memória. Vamos dizer que ele tenha 2 toneladas ou 2.000 quilos, né? Essa é a massa dele, mas o peso dele no solo marciano vai ser bem menor. Por quê? Porque a gravidade em Marte é só 1/3 da gravidade da Terra, entendeu? Então, o peso dele vai ser bem menor do que o peso dele aqui, apesar dele ter a mesma massa. Conseguiram entender o conceito? Bom, temperatura também. Hoje está fazendo 21 graus. 21 graus. 21 graus Celsius. Beleza. Dei a informação. 21, o número, graus Celsius, a unidade. Não precisa mais do que isso para a gente saber a temperatura. A água ferve a 100 graus Celsius. A gente não precisa de nada, nenhuma outra informação para saber que se uma água está fervendo, ela está a 100 graus Celsius. Tá? O gelo, né, a água congela a 0 graus Celsius. Então, é outra coisa que também não precisa. Se você vê uma pedra de gelo, você sabe que ela está a 0 graus. Né? Então, a gente não precisa de mais informações. Essas são as grandezas escalares. Tá? Agora, a grandeza vetorial, ela é um pouco mais complicada, mas nem tanto. Agora que vocês entenderam o que é uma grandeza escalar, vamos falar da grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ela depende de um vetor. O que é um vetor? O vetor, ele é uma coisa que tem três características. Ele tem intensidade, ele tem direção e ele tem sentido, tá? Vocês precisam entender o seguinte, direção e sentido não é a mesma coisa, tá? Às vezes a gente vai dar informação, onde é que fica a padaria? Você segue nessa direção aqui, aí depois você vai naquele sentido ali, você já chega lá. Direção e sentido são coisas diferentes na física, tá, gente? Então, intensidade, tá? Que vai ser um número, né? O número vai dar a intensidade, que nem uma grandeza escalar, tá? Então, a primeira coisa de um vetor é como se fosse uma grandeza escalar. Ela tem um número que vai dar a intensidade dela. Depois ela tem uma direção, tá? Qual é a direção? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? E o sentido. O sentido é horizontal, é vertical, é diagonal, né? Qual é o sentido que ela está indo? Vamos supor que a gente aplicou uma força para empurrar uma cadeira. Empurrei uma força de 10 newtons. Beleza. Agora, em que sentido eu apliquei essa força? Para cima? Eu apliquei para o lado? Apliquei para baixo? Porque depende de onde eu apliquei essa força, a cadeira vai ter uma reação diferente. Entendeu? Então, não adianta eu dizer, eu apliquei uma força de 10 newtons na cadeira. Tá, mas se for 10 newtons em cima da cadeira, não vai fazer nada, porque a cadeira já está no chão. Se for 10 newtons para cima, você pode ser que levante a cadeira, depende da massa dela. Se for 10 newtons para o lado, provavelmente você vai arrastar essa cadeira, entendeu? Então, ela precisa de mais informações, você precisa de mais informações. Por exemplo, outra coisa, deslocamento.
eu vou andar 1 metro. Tá, eu vou andar 1 metro, mas aonde eu vou parar? Depende. Se eu andar 1 metro para o lado, eu vou parar do lado. Se eu andar 1 metro para frente, eu vou estar aqui na frente. Então, eu preciso dizer para que lado, qual a direção, né, e o sentido que eu estou indo. Se eu der um passo se eu der um impulso, um pulo, né, eu vou pular 1 metro, né? Eu andei 1 metro, só que eu andei 1 metro para cima. Depois eu vou cair, provavelmente, né? Então, então assim, força, como eu estava dando a ideia aqui para vocês de Newton, né? 10 newtons, 5 newtons e tal, vocês vão aprender tudo isso. Velocidade. Ele passou. Você viu um carro verde? Passou por aqui a uns 40 km por hora. Você sabe aonde ele está? Não, por quê? Porque você precisa saber qual foi a direção que ele passou. Ele passou de norte para sul, ele passou de sul para norte, ele passou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, entendeu? Isso são grandezas vetoriais, são grandezas que precisam de mais de uma informação para você poder entender direitinho o que aconteceu, tá? Bom, e como é que se mede essas grandezas, né? Como é que eu sei? Como é que eu sei que aqui tem meio litro de água, né? Como é que eu vou saber, né, que tem meio litro de água nessa garrafinha? Meio litro é uma grandeza escalar, tá? Olha, meio litro de água, eu sei que cabe aqui, por quê? Porque um dia alguém comparou com um padrão. Alguém pegou, né? No caso da água, 1 litro de água equivale a aproximadamente 1 quilo de água, tá? Então, um dia alguém pegou e mediu e falou, ó, isso aqui é 1 litro de água. Aí, daquele dia em diante, a gente começou a medir tudo em litros de água, tá? Esse padrão que a gente segue hoje, ele foi desenvolvido lá em 1960 pelo Sistema Internacional de Unidades. Eu vou falar mais adiante aqui para eles, tá? Então, por exemplo, como é que a gente pode medir uma coisa, por exemplo, sem ter uma régua? Eu tenho uma régua aqui. Ó, eu tenho uma réguinha aqui, tá? Eu sei que essa régua tem 20 centímetros. Tá, então se eu quiser medir aqui, eu vou botar a régua aqui até 20 centímetros, beleza. Agora, se eu não tenho essa régua, como é que eu vou saber o tamanho de uma coisa? Como é que eu vou saber quanto tem nesse caderno aqui, daqui até aqui, né? Eu posso medir em palmos, eu posso medir em dedos, eu posso medir de 4 em 4 dedos. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou pegar uma régua em casa, vou medir quanto tem o meu palmo. Tá? O meu palmo tem um pouco mais de 20 centímetros, o meu palmo tem 23. Mas você pode medir o seu palmo, né? O palmo é a mão espalmada, assim, tá? Ó, você vai pegar uma régua, vai botar o seu dedo no início da régua e vai ver aonde o seu dedinho vai terminar, tá? Aonde o seu dedinho terminar, você tem o valor de um palmo. Aí, quando você for medir alguma coisa, por exemplo, o meu palmo tem 23 centímetros, então, se eu botar esse palmo aqui, eu sei que até aqui ele tem 23 centímetros, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou medir o meu dedo. O meu dedo tem 1,5 centímetros. Então, se eu vou medir o caderno, eu vou botar um palmo de 23 centímetros mais 1, 2, 3 dedos. Então, eu vou botar 23 mais 1,5 vezes 3 dá 4,5, dá para mais ou menos 28 centímetros, tá? Para medidas aproximadas, o seu palmo é válido, tá? Para medidas aproximadas. Se você for fazer alguma coisa que precisa de uma medida mais específica, aí você vai precisar de uma ferramenta, como uma régua, uma trena, uma fita métrica, alguma coisa assim, tá? Mas às vezes, eu quero saber, por exemplo, você está na sua casa, eu quero saber se a mesa que está lá na rua entra aqui em casa, pela porta, tá? E eu não tenho uma régua para medir, eu não tenho uma trena, também não tenho uma fita métrica para ver o tamanho dessa mesa e o tamanho dessa porta. Então, o que você vai fazer? Você vai medir com seus palmos. Vai ver lá, 1, 2, 3, 4. A mesa tem 4 palmos de largura. Aí você vai ali no portal e vai medir. Tem 1, 2, 3, 4 e mais uns 5 dedos. Então, se você tem
uns mais palmos na sua porta do que na sua mesa, você consegue passar a mesa, entendeu? É uma medida, você criou um padrão, que é o seu palmo, e você vai conseguir levar esse padrão a medir qualquer outra coisa, tá? Eu acho que vocês conseguiram entender isso, né, gente? Essa questão da medida, né? Então, tudo que tem no sistema internacional foi padronizado, tá? Por exemplo, nós temos no comprimento, né? Não é com, opa, tudo bom? Não é esse comprimento, tá? É o comprimento, de quão comprido é, tá? Comprimento, nós temos no Sistema Internacional de Medidas o metro. Então, esta régua aqui de 20 centímetros, ela, no Sistema Internacional de Medidas, eu vou dizer que ela tem 0,2 metros, tá? Então, sempre que você vai fazer um exercício de física, você vai sempre procurar converter todas as unidades do que você está trabalhando, você vai tentar procurar converter ele para o Sistema Internacional de Medidas, porque assim você nunca vai errar, tá? Porque uma coisa que erra muito é o cara falou que tinha 20 centímetros e você foi lá e colocou 20 metros ao invés de 20 centímetros, porque você confundiu as unidades. Então, sempre que você vai fazer um exercício de física, primeiro converta tudo no sistema internacional. Depois você calcula e, se precisar, converte de novo, né? Eu vou ensinar essas conversões para vocês, tá, gente? O tempo não é medido em horas nem minutos, o tempo ele é medido em segundos, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, tá? A massa é medida em quilogramas, tá? Corrente elétrica é medida em amperes, temperatura é medida em Kelvin, tá? Não é graus Celsius, temperatura é medida em Kelvin. Vocês vão aprender lá em termologia as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? Então, no Sistema Internacional de Medidas, quando vocês forem trabalhar com temperaturas, o SI sempre vai pedir Kelvin, tá bom? Quantidade de matéria, você vai pedir, sempre vai ter mol, né? Vocês devem, se já aprenderam em química, né? Vocês vão aprender o que é um mol, tá? Intensidade luminosa também, quantas candelas, tá? Então, qual é a intensidade luminosa dessa lâmpada aqui? Ela pode ser, no Sistema Internacional de Medidas, ela vai ser medida em candela. Aqui no Brasil, a gente fala muito pela potência dela, né, em watts, tal. Essa lâmpada é de 5 watts, aquela lâmpada de 10 watts, mas no Sistema Internacional de Medida é candela. Mas a gente quase não usa isso, tá? Então, fica tranquilo. Bom, por último, aqui já estamos quase no final da aula, eu quero falar para vocês sobre notação científica, tá? O que é a notação científica, gente? Notação científica é uma forma que criaram de ajudar para facilitar a vida, né, das pessoas que querem estudar, que querem fazer cálculos com números grandes e tal. Por exemplo, deixa eu compartilhar com vocês uma telinha aqui agora, que a gente vai fazer o seguinte, olha só. Imagina a velocidade da luz, tá? A luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Então, como a gente vai transformar quilômetros em metros, a gente vai botar 300.000 quilômetros, que dá 300 milhões de metros por segundo, tá? E o raio atômico, o raio atômico é a metade da largura, vamos supor assim, vamos falar de uma forma bem simples aqui para vocês, raio atômico é a metade da largura de um átomo, tá? Um átomo, gente, um átomo é muito pequeno. Então, o raio atômico, ele vai ser de aproximadamente 0,0000000. Deixa eu ver quantos zeros eu botei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0,000000000. É muito zero, né? 520
29, mais um 2 aqui, metros, tá? Esse é o tamanho da metade de um átomo, tá? Agora, olha só, sempre que você for fazer realizar uma conta, você vai ter que botar muito zero aqui, né, gente? É zero demais. Então, o que se convencionou? Sempre que tem um monte de zero à direita, aqui, opa, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, como é que a gente vai escrever isso aqui na notação científica? A gente vai escrever 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? Eu não sei botar elevado aqui, eu vou botar aqui um 8 mais para cima, aqui. 3 vezes 10 elevado a 8, tá? 3 vezes 10 elevado a 8, então, é a mesma coisa que esse tanto de zero aqui. E esse aqui, quando o zero é para o lado de cá, quando o zero é para o lado de cá, a gente vai botar aqui, esse número aqui, ele vai virar um 5,292 vezes 10 elevado a quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, vai ser elevado a menos 11. Ah, professor, por que menos 11? Porque sempre que os zeros forem para a esquerda do objeto, tá? Como você está vendo aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, ele está para cá, né? Ele está para cá. Então, ele é negativo o expoente do 10. E aqui os zeros estão para cá, então ele vai ser positivo. Aqui, ó, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, tá? Então, sempre vai ser um número maior que 1, tá? Sempre vai ser de 1 para mais, então nunca vai ser 0,3 aqui, esse númerozinho aqui. Ó, esse número aqui e esse número aqui nunca vai ser maior que 10, tá? Nunca vai ser maior que 10 e nunca vai ser menor que 1, tá? Então, é só vocês verem aqui, ó. Eu não vou botar 52,92, eu vou botar 5,292 e vou contar quantos zeros tem para cá e vou botar na menos 11. Aqui, eu não vou botar 30, eu vou botar 3 e vou contar quantos zeros, tá? Essa é a notação científica. Parece complicado, mas não é. Vocês vão aprendendo com o tempo, a gente vai fazer alguns exercícios mais lá para frente, tá? Para que vocês possam encaixar isso aí com vocês, tá bom? Bom, eu acho que por hoje é isso, tá, gente? Tem mais um exercíciozinho aqui para vocês. E eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu quero que vocês façam o seguinte para mim. Sobre grandezas, eu quero que vocês meçam. Olha só que legal, vai ser divertido. Eu quero que vocês meçam 3 objetos da sua casa, a sua escolha: cama, mesa, porta, cadeira, o que vocês quiserem medir, tá? Então, eu vou querer que vocês meçam com os seus palmos, tá? Depois você vai medir o seu palmo com uma régua e vai me dar uma tabela, vai fazer no seu caderno uma tabelinha com o nome do objeto, o tamanho em palmos e o tamanho que vai dar em centímetros. Então, lembra que eu ensinei a vocês ali a medir os palmos? Você vai medir o seu, tá? Você vai medir o seu, aí você vai ver quantos palmos tem um objeto e vai fazer a conta. Se o meu palmo tem 20 centímetros
e esse objeto tem 4 palmos, então quer dizer que 4 vezes 20, eu vou ter 80 centímetros. Eu quero que você faça uma tabelinha, então, com o nome do objeto, a quantidade de palmos e o valor em centímetros, tá? Essa vai ser a última atividade que vocês vão me entregar, tá bom? Essa pode ser na semana do dia 22, tá? As outras todas eu quero até o dia 19, tá bom? Gente, valeu. Eu estou à disposição. Lembre-se que eu falei para vocês, eu sou um comedor de dúvidas, né? Eu me alimento de dúvidas, eu sou um professor que se alimenta de dúvidas. Se vocês não mandarem dúvidas para mim, eu vou ficar com fome. E eu sei que vocês não querem que eu fique com fome. Então, por favor, gente, não fiquem com dúvidas, tá? O professor está aqui, com coração aberto para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa equipe, de estar fazendo parte da vida de vocês. Então, mandem as dúvidas para mim, tá bom? Beijo, até a próxima aula.